Jezabel. Poucos nomes na história, e principalmente na Bíblia, carregam um peso tão grande, né? É só falar esse nome e a gente já pensa. Mulher má, manipuladora, idólatra. O nome dela virou praticamente um adjetivo. Ela é o exemplo perfeito da vilã bíblica que chega de fora, corrompe o rei e desvia uma nação inteira do caminho de Deus. Essa imagem, vamos ser sinceros, foi martelada na nossa mente por séculos, em pregações, estudos e na cultura em geral. Mas será que essa caricatura conta a história toda? O que será que existe por trás dessa figura que se tornou quase um mito? Bom, é exatamente isso que a gente vai investigar aqui. Mergulhando no trabalho do autor J. Forasteiros, a gente vai tentar desmontar o estereótipo. E olha, o objetivo não é passar um pano para Jezabel ou dizer que ela era inocente. A Bíblia é bem clara sobre os erros dela. O nosso objetivo é outro. É usar a história dela como um exercício poderoso do que a gente vai chamar de empatia analítica. A gente vai tentar entender a pessoa por trás do mito, o contexto político, cultural e religioso que formou quem ela era. E ao fazer isso, a gente vai ver que a história dela de quase 3.000 anos atrás funciona como um espelho assustadoramente claro para as nossas próprias tentações de poder, de segurança e de idolatria. Principalmente aqui, no nosso Brasil tão complexo. A história dela nos obriga a perguntar quais são os deuses, os Baalins modernos que a gente constrói no nosso coração e na nossa sociedade hoje. Para a gente conseguir fazer essa jornada, que não é simples, a gente precisa da ferramenta certa. E a ferramenta principal que o J. Forasteiros propõe, e que a gente vai usar aqui, é a empatia. Mas calma, não é aquela empatia sentimental que tenta justificar tudo. Para a gente entender o tipo de empatia que a gente precisa, o Forasteiros nos conta sobre uma visita que ele fez a um dos lugares mais terríveis da história, o campo de concentração de Dachau, na Alemanha. Imagina caminhar por aquele lugar, um lugar de horror, de morte industrializada. A pergunta que não saía da cabeça dele não era só sobre a maldade de Hitler ou dos generais. A pergunta que realmente incomodava era sobre as pessoas comuns. Os soldados que obedeciam ordens, os funcionários que organizavam os trens, os moradores da cidade vizinha que com certeza sentiam o cheiro da fumaça. Como eles puderam participar, ou no mínimo não fazer nada, diante daquela máquina de extermínio? A resposta que ele encontrou é o ponto de partida de toda a nossa análise. Essa frase que está aí na tela, ela é um soco no estômago, né? Porque ela destrói aquela nossa ideia confortável de que os monstros já nascem monstros, que o mal é uma coisa de outro mundo. A verdade é bem mais desconfortável. O mal, como o Forasteiros percebeu, raramente é um raio que cai do céu. Na maioria das vezes, ele é um processo, uma descida lenta, gradual. Os guardas de Dachau não acordaram um dia e pensaram: hoje eu vou ser a encarnação do mal. Não, eles se tornaram aquilo através de uma longa série de pequenas decisões, de pequenas concessões. Sabe, a decisão de obedecer uma ordem meio estranha para não se complicar, a decisão de rir de uma piada que desumaniza o outro, a decisão de simplesmente olhar para o outro lado. Cada passo, que parecia pequeno, foi corroendo a alma, foi normalizando o que era impensável, até que o monstruoso virou rotina. E o argumento do Forasteiros é que essa é exatamente a mesma dinâmica que a gente vê nos vilões da Bíblia. Caim e sua inveja, Judas e sua ganância e, claro, Jezabel. Eles não eram demônios. Eram seres humanos que, assim como nós, fizeram uma série de pequenas escolhas erradas que os levaram a um caminho de destruição. E é aqui que a gente define a nossa ferramenta, a empatia analítica. É muito importante a gente entender a diferença. Isso não é simpatia, não é concordar, não é passar a mão na cabeça. Não estamos tentando dizer que Jezabel estava certa. A empatia analítica é o exercício, quase uma disciplina espiritual, de tentar enxergar o mundo com os olhos do outro. É se perguntar, qual era a lógica dela? Quais eram as pressões culturais que ela sofria? Quais eram seus medos, suas ambições, o que ela achava que estava construindo? Para o Forasteiros, esse exercício vai além de uma simples análise histórica. Ele se torna uma ferramenta para a nossa própria vida espiritual. Porque ao mapear o caminho que o vilão percorreu, a gente começa a reconhecer as mesmas encruzilhadas, as mesmas tentações, o mesmo potencial para o mal dentro de nós mesmos. As sementes de orgulho, de medo, de vontade de controlar, que viraram uma tragédia na vida de Jezabel, também moram no nosso coração. Então, no fim das contas, essa empatia não serve para desculpar o outro. Serve como um espelho para nós mesmos. E é com esse espelho na mão que a gente pode finalmente olhar para o rosto de Jezabel e começar a entender a história que ela mesma acreditava estar vivendo. Ok, agora que a gente tem a nossa ferramenta, a empatia analítica, nossa tarefa é viajar no tempo e no espaço. Porque antes de Jezabel ser a rainha infame de Israel, antes da briga com o profeta Elias, existia uma jovem, a princesa da cidade de Tiro. Para a gente entender o incêndio que foi o reinado dela, a gente precisa primeiro entender o mundo que a criou, a cultura que alimentou e a visão de mundo que ela trouxe na bagagem. Quem era Jezabel antes de se casar com Acabe? Qual era a identidade dela como fenícia?
Ignorar esse começo é como querer julgar o final de um livro sem ter lido o primeiro capítulo. Esse slide ajuda a gente a visualizar o abismo cultural que Jezabel precisou cruzar. Ela veio de Tiro, que era a joia da coroa da Fenícia. Pensa em Tiro não como uma cidade qualquer, mas como uma potência global da época. Tipo a Nova York ou a Londres daquele tempo. Uma civilização com quase 2.000 anos de história, um centro comercial riquíssimo, moderno e inovador. Como o Forasteiros lembra, foram os fenícios que criaram o alfabeto que a gente usa até hoje, uma tecnologia que mudou o mundo. E a religião deles era um espelho da cultura. Vários deuses, aberta a novas influências, com um panteão liderado por Baal, o deus da tempestade e da fertilidade. Jezabel era filha do rei, uma princesa criada no centro do poder, da cultura, da sofisticação. Esse era o mundo dela. Agora tenta imaginar o choque cultural que foi para ela ser enviada para Israel. Uma nação muito mais jovem, com poucas décadas de existência, uma sociedade basicamente agrária de fazendeiros e pastores. E o mais estranho de tudo na mentalidade dela, a religião, a adoração exclusiva e ciumenta a um único Deus, Yahweh. Um Deus que não tinha imagem e que exigia lealdade total, uma ideia que ia contra toda a lógica política da época. O casamento dela com Acabe foi um acordo puramente político, uma aliança para se protegerem da ameaça da Assíria. Na cabeça de Jezabel, ela não estava se casando com um igual. Ela era quase uma missionária da civilização, sendo enviada para modernizar uma nação que, aos olhos dela, era atrasada e tribal. E talvez nada mostre melhor a hostilidade que ela encontrou do que o que fizeram com o nome dela. O Forasteiros aponta um detalhe na língua hebraica que é fascinante e, ao mesmo tempo, muito cruel. O nome de nascimento dela, muito provavelmente, não era Jezabel, e sim Jezebul. E não era um nome qualquer. Era uma frase da liturgia deles, um grito do culto a Baal. Jezebul, onde está o príncipe? Era o que eles gritavam para invocar Baal, o príncipe, para que ele acordasse do seu sono no inverno e trouxesse as chuvas da primavera, garantindo a colheita. O nome dela era sua identidade religiosa e real. Então, como Jezebul virou Jezabel? Foi pura propaganda, um trocadilho maldoso em hebraico. A palavra hebraica Zebel significa esterco, lixo. Mudando só uma vogal, os inimigos dela em Israel transformaram o nome sagrado dela de Onde está o príncipe para o pior insulto possível, Onde está o lixo. Essa violência verbal já nos dá uma ideia do desprezo que ela enfrentou. Resumindo, a mulher que chegou em Israel não se via como uma vilã, ela se via como uma embaixadora da cultura, do progresso, da modernidade. O que ela não imaginava era que naquele reino, o progresso dela seria visto como um veneno mortal. Agora que a gente já entendeu de onde Jezabel veio, vamos analisar o tempo dela no poder. E aqui a gente encontra um paradoxo, algo que uma leitura mais simples da Bíblia pode acabar escondendo. Se a gente olhar de uma perspectiva puramente secular, política e econômica, o reinado de Acabe e Jezabel foi um sucesso, e um grande sucesso. Israel vinha de quase 50 anos de instabilidade, de guerra civil, de reis sendo assassinados, um caos. Acabe e Jezabel trouxeram 20 anos de paz, estabilidade e uma prosperidade econômica que nunca tinha sido vista antes. Eles fortaleceram o exército, fizeram grandes obras e, com alianças estratégicas como a de Tiro, transformaram Israel num país relevante no cenário internacional. Aí vem a pergunta que não quer calar. Se eles foram governantes tão bons em termos práticos, por que a avaliação da Bíblia sobre eles é tão negativa, tão pesada? A resposta não está no que eles fizeram, mas no como eles fizeram, e principalmente no preço espiritual que eles pagaram por esse sucesso. Essa citação do Forasteiros vai direto ao ponto. No mundo antigo, política e religião eram inseparáveis. Eram duas faces da mesma moeda. Alianças entre países eram seladas com casamentos reais, e a princesa estrangeira nunca vinha sozinha. Ela trazia sua equipe, sua cultura e, o mais importante, seus deuses, seus sacerdotes e seus rituais. Para Jezabel, para Acabe, para qualquer rei daquela época, isso era o procedimento padrão. Era assim que a política funcionava no século IX a.C. Construir um templo para o deus Baal na capital, Samaria, não era na cabeça deles um ato de traição a Deus. Era uma declaração política. Mostrava que a aliança com a Fenícia era forte. Era um jeito de colocar Israel numa rede maior de poder, de comércio e de segurança. A mensagem por trás disso, como o Forasteiros aponta, era bem pragmática e, para o mundo da época, totalmente lógica. Para a gente ser um país forte e seguro, não dá para depender só do nosso Deus local. A gente precisa da ajuda e da bênção dos grandes deuses dos nossos vizinhos. Era como diversificar os investimentos, sabe? Só que tinha um problema gigantesco. Essa lógica batia de frente com a fé única e exclusiva de Israel. E aqui a gente chega no epicentro do terremoto.
A fé de Israel, como foi revelada na lei e pelos profetas, era uma coisa muito, muito diferente de tudo que existia no mundo antigo. Yahvé não era o Deus mais forte de uma lista de deuses. Ele era o único Deus a quem Israel devia lealdade. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não era uma sugestão. Era a constituição, o fundamento da identidade de Israel. A aliança que Deus fez com o povo no Monte Sinai não era um acordo político qualquer. Era um pacto de lealdade exclusiva, quase como um casamento. Por isso, o sincretismo religioso, que era a prática de misturar a adoração a Yahvé com outros deuses, algo super normal no resto do mundo, era visto em Israel como o pior dos pecados. Era adultério espiritual e traição nacional. Idolatria não era uma questão de gosto pessoal, era um ato de rebelião contra o verdadeiro rei de Israel, que era o próprio Deus. E nesse contexto, Jezabel se torna o símbolo máximo dessa infidelidade. Ela não só praticava a fé dela em particular, ela promoveu essa fé como um projeto de governo, bancando centenas de profetas de Baal com dinheiro do palácio. O que ela via como modernização e política inteligente, os profetas de Yahvé viam como o fim da nação. O conflito, portanto, era inevitável. A única dúvida era quando e com que força ele iria explodir. Todo o grande conflito de ideias acaba sendo personificado em figuras humanas. E a guerra pela alma de Israel encontrou seus dois maiores representantes em duas figuras gigantescas, a rainha Jezabel e o profeta Elias. E isso não foi um debate educado no seminário de teologia, não. Foi uma guerra de verdade. De um lado, você tinha Jezabel, o rosto do progresso, do mundo globalizado, da mistura de religiões, do poder do Estado. Ela representava o futuro, pelo menos o futuro que ela queria construir. Do outro lado, Elias, um profeta rústico que veio do deserto, vestido com pele de animais, uma figura que parecia ter saído do passado. Ele representava a fé tradicional, a aliança exclusiva com Yahvé, a identidade única de Israel. O choque entre esses dois mundos, nessas duas pessoas, estava prestes a colocar fogo, literalmente, no Monte Carmelo. Vamos seguir essa linha do tempo de 1 Reis 18, porque a tensão vai subindo a cada passo. A briga já estava rolando solta. Primeiro, Elias profetizou uma seca terrível como sinal do juízo de Deus contra a idolatria. Como resposta, Jezabel começou uma perseguição, uma verdadeira caçada aos profetas de Yahvé. A coisa chega no limite quando Elias, que era o homem mais procurado do reino, aparece do nada e lança um desafio na cara de todo mundo. Juntem os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá no Monte Carmelo para a gente resolver isso de uma vez por todas. A proposta era um show de teologia ao vivo. 2 altares, 2 sacrifícios. O Deus que respondesse com o fogo do céu seria o verdadeiro Deus. A cena é impressionante. Durante horas, os profetas de Baal gritam, dançam, se cortam. E Elias faz uma guerra psicológica, tirando o sarro deles com um sarcasmo afiadíssimo. Gritem mais alto. Vai ver o Deus de vocês foi no banheiro, ou tá viajando, ou quem sabe ele tá dormindo e precisa que alguém acorde ele. Ele até usa o nome original de Jezabel, Jezabel, para zombar do cântico sagrado deles. O final a gente conhece. Elias faz uma oração curta, simples, e o fogo de Deus desce do céu, consumindo tudo, até as pedras e a água. O povo fica apavorado, maravilhado, e se joga no chão gritando, Yahvé é Deus. Mas a história não acaba aí. No auge da vitória, Elias dá uma ordem terrível. Prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. E ele mesmo supervisiona a execução de todos eles. E aqui a gente precisa ser honesto. Sim, a Bíblia chama Jezabel de assassina de profetas, e com toda a razão. Mas esse episódio no Carmelo mostra que a brutalidade não era exclusividade de um lado só. Era uma guerra santa, e os dois lados estavam dispostos a matar pela sua fé. O confronto no Carmelo foi o pico sangrento dessa guerra pelo poder em Israel. Depois de todo aquele fogo e sangue no Monte Carmelo, a gente precisa dar um passo para trás e fazer a pergunta mais importante. No fundo, qual foi o pecado de Jezabel? A tradição popular, por causa de uma leitura lá de Apocalipse, focou muito na imagem da mulher sedutora. Mas como o Forásteros aponta, o texto de Reis não condena ela por imoralidade sexual. A condenação é bem clara: idolatria e perseguição aos profetas. Só que o Forásteros nos desafia a ir mais fundo ainda. Ele argumenta que a adoração a Baal não era o pecado final, mas só o sintoma de uma idolatria muito maior, muito mais perigosa: a adoração ao próprio projeto de império. Jezabel e Acabe estavam dominados pela crença de que a segurança e a prosperidade de Israel dependiam de jogar o jogo do mundo, acumular poder militar, fazer alianças políticas e impor a sua vontade para sobreviver. Eles adoravam o ídolo do poder do Estado. Esse slide resume a lógica que movia Jezabel e que, vamos ser sinceros, ainda move boa parte do nosso mundo. Pensa comigo nesse ciclo. Tudo começa com o medo. Medo de não ter o suficiente, medo do caos, medo do inimigo, medo de ser irrelevante. A nossa resposta natural ao medo é buscar o controle. A gente quer gerenciar os riscos, eliminar as dúvidas, garantir que as coisas saiam do nosso jeito. E qual é a principal ferramenta para ter controle? O poder.
Poder econômico, militar, político. E qual é o objetivo final do poder? O império. A capacidade de impor a nossa vontade, a nossa cultura, a nossa visão sobre os outros para garantir a nossa própria segurança. Para pensar. Essa é a lógica que move a política mundial, as grandes empresas e, muitas vezes, até as nossas relações pessoais. O problema, segundo a Bíblia, não é que essa lógica não faça sentido. Ela faz todo o sentido humano. O problema é que ela é o exato oposto do caminho que Deus propõe para o seu povo. Um caminho baseado não no medo, mas na confiança. Não no controle, mas na fidelidade. Não em acumular poder, mas em servir. E é aqui que a história de Jezabel, de quase 3.000 anos atrás, bate na nossa porta com força total hoje no Brasil. A gente consegue traduzir a idolatria dela para o nosso contexto com uma facilidade assustadora. Quais são os deuses brasileiros que a gente adora hoje em troca de segurança e prosperidade? Pensemos no ídolo do mercado, que promete salvação através do crescimento econômico e que exige no seu altar o sacrifício de direitos e do meio ambiente. Pensemos no ídolo da segurança, que promete paz através da força, do encarceramento, da violência, mas que só alimenta mais violência. Pensemos na nossa polarização política, onde a ideologia, seja de direita ou de esquerda, é adorada como o único caminho para salvar o país, exigindo lealdade cega e tratando o outro lado como o inimigo a ser destruído. Cada um desses Baalins modernos, assim como o Baal antigo, promete vida, ordem, prosperidade. Mas, no final, como a história de Jezabel nos avisa, eles entregam o contrário: mais medo, mais divisão e uma sociedade construída sobre a injustiça. O pecado de Jezabel, a adoração ao império, é a nossa tentação de todo dia. Ok, se a lógica do império, o caminho de Jezabel, é o caminho que leva à destruição, qual é a alternativa de Deus? O Novo Testamento responde com uma ideia tão radical, mas tão radical, que virou o mundo de cabeça para baixo. O reino de Deus. E é fundamental a gente entender, o reino de Deus que Jesus anunciou não é simplesmente um império melhor, com um chefe mais bonzinho. Ele é um anti-império. É um jeito totalmente novo de ser gente e de organizar a sociedade, que funciona com uma lógica completamente invertida da lógica do poder, do medo e do controle de Jezabel. É a resposta definitiva de Deus à tentação do império. Essa passagem de Marcos é praticamente a declaração de missão do reino invertido. Jesus pega os discípulos no flagra, discutindo sobre quem era o maior entre eles, uma briga típica da lógica do império, e a resposta dele simplesmente desmonta essa pirâmide de poder. Ele diz: os governantes deste mundo dominam o povo, mas entre vocês não será assim. No reino de Jesus, a grandeza não é medida pelo poder que você acumula, mas pelo serviço que você presta. O poder não é para ser agarrado, é para ser doado. O medo é trocado pelo amor. O nome técnico para isso na teologia é kenosis, uma palavra grega que significa autoesvaziamento. É o padrão que o próprio Cristo estabeleceu. Em Filipenses, ele, mesmo sendo Deus, não se agarrou a isso, mas se esvaziou, virou servo e se entregou por amor. Esse é o caminho do reino. O poder que se encontra na fraqueza, a força que se encontra no serviço, a vida que nasce da morte para o próprio ego. Essa tabela deixa o contraste bem claro, preto no branco. O império é fundado no medo, o reino no amor. A moeda de troca do império é o poder. A do reino é o serviço. A atitude do império é acumular. A do reino é se esvaziar. O objetivo do império é o controle. O do reino é a comunidade. Tá, mas como a gente vive isso na prática, você pode perguntar. O Forasteiros usa o trabalho de um psiquiatra, M. Scott Peck, para nos dar um mapa. Peck diz que para formar uma comunidade de verdade, a gente passa por 4 estágios. Começa com a pseudo-comunidade, aquela fase educada, onde todo mundo evita briga e finge que tá tudo bem. Depois vem o caos, as diferenças aparecem, os conflitos explodem e um tenta consertar o outro. A maioria dos grupos, igrejas, famílias, empresas fica presa nesse ciclo de paz falsa e caos. O passo decisivo e o mais difícil é o terceiro, o esvaziamento. É aqui que as pessoas individualmente ou como grupo decidem morrer para suas próprias vontades, para o seu desejo de controlar, para a sua necessidade de estar certo. É quando a gente abaixa as armas e começa a escutar. Só depois desse processo doloroso de kenosis em grupo é que a gente pode chegar no 4º estágio, a comunidade verdadeira. Um lugar onde as diferenças são bem-vindas, onde ser vulnerável é seguro e onde as pessoas se conectam de verdade. Esse modelo é um jeito prático de entender o que significa viver a política do reino invertido. A nossa jornada, então, nos levou a desmontar o estereótipo de Jezabel. A gente viu que por trás da caricatura da rainha má existia uma líder política complexa, fruto da sua cultura, que agiu com uma lógica que a gente consegue entender, embora fosse uma lógica profundamente errada. A gente viu que o pecado fundamental dela não foi sedução, mas foi se entregar completamente à lógica do império, a busca por segurança através do poder, do controle e da idolatria. E a Bíblia nos mostra o fim dessa história.
A morte dela é violenta, humilhante, cumprindo exatamente a profecia de Elias. É um fim terrível, mas, dentro da lógica da Bíblia, é a colheita inevitável daquilo que ela plantou. O mesmo império que ela ajudou a construir com base no poder e na intimidação, no final a devorou. A violência que ela usou voltou contra ela mesma. A história de Jezabel continua nos incomodando e nos fascinando porque as tentações dela são as nossas. O medo que a movia, o desejo por controle que a motivava, a crença de que a força e a esperteza são o caminho para a segurança, essas são tentações universais, que estão lá no fundo da nossa natureza. Todos nós somos tentados, todos os dias, a construir nossos pequenos impérios, na nossa carreira, na nossa família, na nossa igreja, na nossa política. O Evangelho de Jesus Cristo, nesse sentido, não é só um conjunto de regras. É um chamado radical para abandonar essa busca. É um convite para a gente abaixar as armas, para trocar a busca por controle pela prática da confiança, para encontrar nossa segurança não nos muros que a gente constrói, mas no Deus que se esvaziou por nós. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta. Uma pergunta que ecoa com uma urgência especial num Brasil tão polarizado, tão cheio de medo e tão sedento por poder. A pergunta não é sobre uma rainha de 3.000 anos atrás, é sobre nós, aqui e agora. A cada dia, em cada conversa, em cada volta, em cada post na rede social, a gente está fazendo uma escolha. Império ou reino? Controle ou serviço? Medo ou amor? A história que a gente está escrevendo, para nós e para o nosso país, depende da nossa resposta.